Olá a todos, bem-vindos à Circula TV. Eu sou a Luciana Hoppe, aqui da Circula, e hoje a gente está aqui com Jaime José Zitkowski para falar deste livro aqui, que é o último lançamento dele, que saiu aqui pela nossa editora da Circula. Aproveito para pedir para vocês já se inscreverem no nosso canal para acompanhar tudo o que acontece por aqui. Tudo bom, Jaime? Tudo bem, Luciana. Boa tarde a todos e a todas. Estamos felizes em estar aqui no Circula. Então, Jaime, me fala deste livro, né? Este livro que tem aqui, ó, o Paulo Freire numa mangueira na capa. O que a gente vai encontrar aqui, Jaime? Pois é, Luciana, é uma síntese, né? Uma tentativa de fazer uma síntese da filosofia da educação de Paulo Freire. Paulo Freire, que tentativa ousada, hein? O Paulo Freire é considerado um grande pensador da educação, mas o olhar sobre a ótica da filosofia são poucos os trabalhos que trazem ele como filósofo da educação. E qual é que foi o fio condutor, assim? Que filosofia é essa, Jane? Luciana, assim, a obra do Freire é conhecida mundialmente, né, em todas as partes do mundo, principalmente a pedagogia do oprimido. E ele é visto como um autor que fundamenta uma proposta de educação que tem, sim, uma raiz muito forte no processo da libertação. A libertação de tudo que oprime, né, tudo que diminui a dignidade humana. Agora, nessa leitura que eu vou fazer nesse livro, eu trabalho com 4 grandes dimensões. Então, tu estava me dizendo que esse livro, então, é baseado em 4 pilares. As 4 dimensões que toda a filosofia, ela busca ter uma visão do mundo mais ampla, né? Uma visão holística ou uma visão da unidade, né? Então, a filosofia do Paulo Freire, a filosofia da educação, ele tem um olhar antropológico, que é como o ser humano, como nós entendemos o ser humano na sua existência concreta no mundo, no cotidiano. Aí a antropologia é a base, então é o ponto de partida, né, da pedagogia freiriana, que o ser humano ele só se explica nas relações com os outros, né? Então nós não somos ninguém sozinhos, nós somos seres em comunhão, em solidariedade, ou nas relações que nós estabelecemos com as outras pessoas, é que nós vamos nos constituindo enquanto projeto de vida. Então o sentido da nossa existência não é o individualismo, né, o egocentrismo, mas é a solidariedade, né, a vida social, a vida política. Agora, a partir dessa concepção antropológica, é que se fundamenta uma epistemologia, o diálogo, né? O conhecimento é um processo dialógico construído junto com os outros. Então, ninguém sabe mais ou menos, nós temos saberes diferentes. Isso então, tem tudo a ver com o Paulo Freire, né, Jaime? a essência, né, da pedagogia freiriana é um diálogo. Então, com certeza. A epistemologia... A construção do conhecimento com base daquilo que o aluno já traz, né? As experiências de cada educando, né, de cada educanda, devem ser monitorizadas, né? Essas saberes das experiências de vida. Claro que a escola a universidade tem o desafio de ampliar, né, o conhecimento, não é apenas repetir o que nós já sabemos. Mas nas trocas, né, no processo dialógico, intersubjetivo, é que está aí o grande potencial de uma educação humanizadora, que valorize todos os seres humanos. Todos nós temos saberes importantes, muitas vezes são ingênuos, aí tem que partir do que cada um sabe e problematizar, né? Trazer questões, provocar o debate, né? E aí relacionando as experiências de vida com os saberes escolares. Muito bem. Esse é o primeiro pilar, então. O primeiro pilar é a questão antropológica, né? O ser humano, ele é um ser junto com os outros, né? Cada um de nós somos nós, já diz Ortega y Gasset, né? Nós somos nós e nossas circunstâncias. Então, o ser humano... Nosso contexto social, familiar,
o contexto, por exemplo, da classe que a gente pertence, né, da comunidade, né, seria o primeiro mundo, né, da vida, e nós vamos ampliando a cada momento, a cada época, a cada período da nossa existência, vamos ampliando nossos horizontes. Mas o ser humano, ele se explica nas relações que ele estabelece com as outras pessoas, com a natureza, com o mundo social, cultural e político. Então, a questão antropológica é que o potencial do ser humano, ele sempre, nós somos muito mais um vir a ser do que já aquilo que nós já realizamos. Então, a busca do ser mais. Agora, como que esse ser mais ele pode ser cultivado e mobilizado? A partir do conhecimento, então entra a dimensão, o segundo pilar, a dimensão epistemológica. Aí, o conhecimento, ele não é neutro, né? O desafio do conhecimento precisa ter um sentido social, político, cultural, né? Nós vamos aprender para quê? Para poder contribuir com uma sociedade melhor, né? Então, formar pessoas, cidadãos, profissionais, é claro, mas o ser humano se desenvolve a todo momento, ele não que está determinado apenas a conhecer algumas coisas, ele é um potencial, né? Um potencial enorme. Nós realizamos algumas inteligências, mas tantas outras nós ainda poderemos no futuro desenvolver mais, né? E construir. Por exemplo, não está definido assim, não, tu nasceu para ser um determinado profissional, né? A gente acaba fazendo algumas escolhas e a própria vida, né, nos leva a determinadas escolhas, mas num determinado momento você pode dizer, não, eu não quero só isso, eu vou trabalhar nessa área profissional, enfim, do mundo do trabalho, mas eu quero desenvolver outras potencialidades, outras inteligências. E aí, sim, porque a gente pode aprender até o nosso último suspiro, né? Sempre nós estamos aprendendo. A gente nunca sabe tudo e nunca vai estar pronto. A questão do aprender por toda a vida e buscar ser mais ao longo da nossa vida. Então, o ser humano, por mais formado, por mais qualificado que ele esteja, ele, segundo a perspectiva freiriana, ele está sempre incompleto. Ele pode ser mais do que ele já é. E o ser mais não é como muitos pensam ou até verbalizam, não, é ter mais. Essa é uma lógica pequena, né, de um determinado sistema econômico, cultural e social que nós vivemos, né? Parece que as pessoas são mais se têm mais bens materiais. Não, o ser mais é muito mais amplo. É muito mais transcendente. Transcende, muito mais abrangente do que apenas a dimensão econômica. Então, o ser mais, numa perspectiva freiriana, é você ter que conhecer mais. Quanto mais a pessoa conhece, de uma forma também crítica, não conhecimento apenas dogmático ou saber por saber. Só conteudista. Só conteúdo, né? Só as informações, mas é aquela construção do conhecimento numa perspectiva da humanização. Então, quanto mais nós conhecermos, quanto mais nós nos tornamos críticos, né, dos próprios limites, né, da própria incompletude, vamos construindo também uma atitude da humildade, né, que valorizamos o que os outros sabem e que nós não sabemos. E vice-versa, a gente também contribui com aquilo que sabe para fazer com que os outros aprendam junto nessas trocas, no diálogo, no processo dialógico. Então, a questão de desenvolver, né, a questão de ser mais, né, a dimensão antropológica, é preciso o conhecimento, né? Mas, além da questão do conhecimento, aí viria um terceiro fundamento, um terceiro pilar da filosofia de Paulo Freire, é que o conhecimento tem que se transformar em prática social. Não adianta conhecer por conhecer, né? É preciso conhecer para transformar a nossa vida, seja individual ou uma vida social, para melhor. Isso é o que o Paulo Freire coloca da resolução de problemas? Exatamente. A metodologia da pergunta, a metodologia do tema gerador, nessa constante relação entre teoria e prática, né? Só tem sentido a teoria, o conhecer os conteúdos, teorias científicas, enfim, as explicações
da realidade, para que a gente possa entender a dinâmica e como as coisas funcionam, para ter ferramentas para poder interferir na realidade, para que essa realidade possa trazer benefícios para a nossa vida. E ser modificado para um melhor. Para ter mais qualidade de vida. Então, não adianta, por exemplo, nós aprender na biologia os hábitos de higiene se nós não tivermos a vontade e o desejo de praticar aquilo que a gente aprende. E assim em tudo, né? Seja na química, no português, na matemática, em qualquer área do conhecimento, aprender para incorporar como uma prática de vida individual, mas também para a contribuição da vida social, no sentido de transformar o conhecimento numa vida melhor, seja para nós pessoalmente, seja para a contribuição social. Então, a dimensão política do conhecimento. O conhecimento só tem sentido, como diz o Bertolt Brecht, se ajudar a aliviar a miséria humana, se contribuir para um processo de transformação e de modificação para melhor, com certeza, que é a humanização. E aí tudo isso que o Freire nos traz, né, que eu busco articular essa síntese, né, da pedagogia freiriana como uma filosofia da educação, tem um sentido maior, que é a dimensão ética. Então, a modificação do ser humano para melhor, né, no processo de humanização, de identificação, passando pela questão do conhecimento, que vai trazendo mais consciência crítica, uma visão de mundo mais ampliada, né, transformando isso numa ação prática em sociedade, então uma dimensão política do conhecimento. Isto converge como o máximo, né, ou como ponto alto da proposta da pedagogia freiriana, numa vida prática boa, né, para praticar o bem. Então, o ponto máximo, né, que converge, né, o sentido maior da pedagogia freiriana é a dimensão ética. Toda a perspectiva de desenvolver o ser mais, da gentificação, processo de humanização, de buscar, a partir de um processo educacional, que o ser humano ele se desenvolva nas suas múltiplas inteligências, no seu processo de formação integral, né, das várias dimensões, para que ele realmente consiga realizar esse potencial que é próprio de cada ser humano. Passa, então, pelo conhecimento crítico, pela formação de uma leitura de mundo mais ampla, que não apenas os conteúdos, mas fazer o sentido, por que conhecer, e esse conhecimento... Isso é bem importante, né, no Paulo Freire, de fazer uma educação que tenha sentido, né? Exatamente, que agregue, né? Que a educação não é apenas porque os outros querem... Para cumprir tabela, né? Que a gente aprenda aqueles conteúdos, porque a sociedade está exigindo, isso vai ser cobrado em provas, em concursos, em vestibulares. Não tem sentido passar 9 anos no ensino fundamental, mais 3 anos no ensino médio. Então, seriam... Se isso não for para a vida, né? Se só porque depois, com uma idade de 18, 19, 20 anos, você vai prestar vestibular, uma prova, porque a sociedade, os pais estão querendo, a sociedade vai cobrar para você depois se preparar para o mundo do trabalho. Veja bem, a escola deve ser, e a universidade deve ser, não só a preparação para uma vida futura, mas já ser a vida. A vida, o caminho, né? A educação não deve ser a preparação para uma... É também essa dimensão de se preparar como um cidadão, assumir responsabilidades sociais, mas deve ter um sentido mais profundo, que todo o processo educativo ele tem que ser vital, ele tem que ter um sentido mais profundo para desenvolver o ser humano, para que ele se torne mais humano, modificar o ser humano para melhor. Então, essa dimensão antropológica, ela requer a questão epistemológica, que é o conhecimento crítico, problematizador. Esse conhecimento não tem sentido por si só, ele tem que se transformar numa prática, né? Então, há a dimensão política do conhecimento. Agora, todo conhecimento se transformando numa prática social, ele converge para a dimensão ética. O sentido maior do processo educacional é a dimensão ética. E é esse o ponto de chegada, talvez o fundamento maior da pedagogia freiriana, que é tudo que nós fizermos em educação, sejam nós professores, pais, né,
os membros familiares, as instituições educacionais, elas têm um sentido mais profundo que não se explica pela questão da ciência e tecnologia apenas, mas é essa dimensão do processo civilizatório. Do ser humano, né? Do ser humano se tornar mais humano. E aí ele se tornar mais humilde, mais gente, mais solidário, no sentido do cuidado para com os outros, na vida boa, né? no bem, né? Praticar o bem, no cuidado para com a natureza, preservar a vida no sentido integral, né? Porque a vida se manifesta de múltiplas formas. Então, se estou agredindo as outras pessoas, se estou agredindo as plantas, os animais, eu estou também agredindo a mim, né? Que é a destruição, porque nós estamos num universo, num processo de interdependência. Então, o sentido mais profundo, que o Freire vai falar, que é a ética maior, que não é a moral, né? Porque a moral é uma escala de valores que varia de tempo de cultura em cultura também, né? De cultura para cultura, de tempo histórico para tempo histórico. Agora, a ética, ela é universal, né? A ética do ser humano, do processo de humanização, é essa aventura da espécie humana que busca se desenvolver cada vez mais nas suas inteligências, na sua capacidade de cuidar, né, de si, dos outros, e no sentido de preservar a vida e multiplicar a vida nas suas múltiplas formas. Então, esse é o sentido mais profundo. Só tem sentido a educação se ela ter esse compromisso e essa fundamentação ética. E aí transcende a questão da racionalidade. Isso entra na questão também do coração, da alma, do sentimento. Da alma, eu acho que isso é o mais lindo do trabalho do Paulo Freire, né? De que ele enxerga o ser humano de uma maneira muito integral, né? Não vê só a parte cognitiva, sim, racional, digamos assim, mas ele vê o ser humano como um ser completo, né? Exato. Eu acho que isso é muito lindo na obra dimensão espiritual, essa dimensão que transcende, né, a materialidade, e principalmente a dimensão afetiva e da empatia, né? Então, eu acho que hoje a grande crise da humanidade é uma crise ética profunda. Nós falamos tanto, crise econômica, crise política, mas são apenas reflexos, consequências de uma crise mais profunda, que é a crise ética, que é talvez essa perda de sentido, a diminuição de sentido em apostar no futuro da própria humanidade, né? Então, vivemos tempos bastante sombrios, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Por exemplo, guerras, né? Destruição, a questão ambiental, a questão da intolerância. Isso, da intolerância, né? Do ódio, da violência crescente, né? Então, veja bem, quantos anos, décadas, né, não se leva para preparar o ser humano para a vida adulta, né? Hoje são 25 até 30 anos de idade, a adolescência vai até os 30, praticamente. Então, como que é caro, né? É nobre essa tarefa de educar e preparar o ser humano. Aí depois, muitas vezes, essa banalidade da violência ceifa vidas, né? De uma hora para outra. Então, é ali que acho que precisamos repensar por que isso está acontecendo. Né? Então tá, né? Temos muito pano para manga. Então, vou convidar vocês todos para o lançamento do livro do Jaime, né? Que chama Paulo Freire e uma nova filosofia da educação. Tenho muito orgulho que eu que desenhei essa capa. Tá linda a capa. Tá linda. Né? Aliás, os livros do Jaime sempre sou eu que desenho. Então, o Jaime vai estar aqui no dia 22 agora de setembro, né? Já é primavera. E às 19 horas para lançamento e autógrafo do livro dele. Então, a gente vai bater mais um papo aqui com o Jaime, a gente vai trocar uma ideia sobre esse mundo maravilhoso que é o do pensamento do Paulo Freire. Obrigada, Jaime. Vou deixar as palavras finais para ti. Eu que agradeço, Luciana, pela sempre a receptividade, né, pela acolhida, né, e por toda essa energia positiva que tu nos passa, né, nos mobiliza a lançar sempre nossas ideias, nossas produções aqui,
e pela riqueza que é a tua arte também, né? Obrigada, A Jana. parte estética ajuda muito na dimensão ética. Isso já o Freire sempre incentivou. Não podemos separar a dimensão estética da dimensão ética. Isso nos humaniza todos. Que bom. Então, nos vemos na quinta-feira. Nos vemos, então, na quinta-feira. Até mais, pessoal. Até. Tchau.